beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu gostaria que os irmãos virassem uma página antes, na primeira epístola de Paulo ainda aos Coríntios, no capítulo 1, nós temos aqui logo no início, no versículo 10, nós temos até o versículo 17, uma outra passagem que tem a ver com essa passagem que nós acabamos de ler, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiram-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, a igreja de Corinto foi uma igreja fundada no meio da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia feito a sua primeira viagem missionária e havia ficado ali na região central da Ásia, ali na região onde hoje existe uma grande cidade chamada Cônia. Aliás, a cidade que ele esteve se chamava Icônio, por causa disso o nome continuou muito parecido. Mas na segunda viagem missionária ele entrou na Europa através da Grécia. Ele percorreu as cidades gregas e, começando lá pelo norte da Grécia, nas cidades macedônias, principalmente a cidade de Filipos, ele foi descendo, passando por Tessalônica, Bereia, e chegou à cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante e ela ficava exatamente ali numa bifurcação da Grécia. Para os irmãos terem uma ideia, imagine um continente que vai, ou melhor, um pedaço do continente que ele vai fechando até que ele fica apenas assim, um pequeno, né? Olhando no mapa é pequeno, mas cabiam naquela época duas cidades, hoje é uma só. Fica ali um pequeno estreito e aí o continente se alarga, é quase uma ilha. Se a gente cortasse aquela passagem ali, que é chamado o Estreito do Peloponeso, né? O Istmo do Peloponeso, aquela parte de baixo, que é o Peloponeso, se transformaria numa ilha. Então, essa região é chamada de Istmo ou Estreito do Peloponeso. A cidade de Corinto era importante porque ela era uma importante rota comercial. Imagine, deste lado aqui nós temos o mar Adriático, do outro lado
desse continente nós temos o mar Egeu, que é o mar grego. Isso tudo dentro do mar Mediterrâneo. Quando alguém saía da Itália para ir até a Ásia, ele poderia fazer um único caminho, que era ir até o mar alto, lá no mar Mediterrâneo, passar lá por baixo daquela quase ilha, numa região muito perigosa, cheia de tempestades, com ilhas para todos os lados, e, portanto, pedras pontudas, uma região difícil de navegar. E muito cedo os navegadores descobriram que havia a possibilidade deles pararem em Corinto e atravessarem as mercadorias para um outro navio do outro lado. Então havia a cidade de Corinto de um lado e a cidade de Cencreia do outro lado, e havia uma rota de comércio importante, tão importante que os coríntios e os de Cencreia perceberam que eles precisavam fazer uma maneira não de trocar a mercadoria de um navio para o outro, mas de fazer o navio inteiro passar por cima da terra. E eles fizeram quase que um canal, né? Uma espécie assim de plataforma, né? Uma espécie de rampa feita com água, onde o navio chegava do lado de Corinto, e já havia um navio esperando lá no alto da montanha. Eles amarravam um navio no outro, e com a força desse navio aqui descendo, eles puxavam o outro. E isso eles faziam regularmente. Isso levava alguns dias, às vezes 2 dias ou 3 dias. Nesses 2 ou 3 dias, os marinheiros ficavam de folga. Então a cidade de Corinto se transformou numa cidade extremamente metropolitana, quer dizer, uma cidade com gente do mundo inteiro. E havia gente que passava 2, 3 dias em Corinto, e depois ia passar semanas ou meses no mar. Então as pessoas chegavam em Corinto, meus irmãos, com uma vontade tremenda de aproveitar o tempo livre e usar todo tipo de diversão. E isso faz com que a cidade de Corinto seja uma cidade de muito pecado e de muita devassidão. Tudo o que é diversão, qual é a palavra? Pervertida, havia em Corinto. Tanto é que criou-se um verbo, quando alguém fazia alguma coisa que era considerada assim, imprópria, pornográfica, ou qualquer coisa assim, eles diziam assim: olha, essa pessoa está corintianizando. Porque Corinto era famoso por causa disso, era uma cidade famosa por causa disso. Paulo chegou na cidade de Corinto, Jesus apareceu a ele numa visão. Ele, quando chegou em Corinto, provavelmente ele chegou sem o dinheiro já que ele havia recebido para fazer a viagem missionária, e ele precisou trabalhar. Ele era fazedor de tendas, ele se ajunta numa confraria de fabricantes de tenda, provavelmente lideradas por Áquila e Priscila, que eram judeus, mas não eram convertidos. Este casal se converte ali, conversando e trabalhando com o apóstolo Paulo, e se transforma num dos casais missionários mais importantes da igreja primitiva. E em Corinto, Paulo recebeu essa visão de Jesus. Jesus apareceu para ele e diz: olha, fica nessa cidade, prega o evangelho, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. Essa passagem do Peloponeso é tão importante que hoje existe um canal de Corinto. Eles fizeram de fato um canal para que os navios não mais precisem ser içados e levados de um lado para o outro, mas eles atravessam um canal de um mar para o outro. Então os irmãos podem ter uma ideia do que acontecia na época de Paulo. Por isso, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios mostra e nos ensina e nos dá a entrever uma igreja, embora muito viva, muito forte, muito dinâmica, mas uma igreja cheia de problemas. E uma igreja formada principalmente por pessoas que vieram do paganismo, pessoas que estavam acostumadas com toda aquela devassidão que havia lá fora no mundo. E a igreja de Corinto é uma igreja que vive o contraste. É uma igreja muito abençoada, com muitos dons espirituais, pessoas extremamente capazes havia naquela igreja.
igreja, pessoas fantásticas, pessoas que podiam fazer uma obra muito grande, mas a maioria delas novas na fé, crianças em Cristo. Por isso Paulo, ao escrever para esta igreja, e ele teve vários problemas com essa igreja, ele escreveu provavelmente mais do que 2 cartas. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é inclusive considerada uma carta que talvez tenha sido a junção de várias cartas de que Paulo escreveu à cidade de Corinto. Nós não sabemos exatamente, mas ela dá evidências de ser, ele trata de tantos assuntos diferentes. Mas as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios são cartas de instruções para o crescimento na fé. São cartas preciosas por causa disso. E ele vai dando sinais da falta de espiritualidade dos coríntios, ao mesmo tempo que ele diz, se nós lemos um pouquinho antes aqui, nesse 1 Coríntios, capítulo 1 mesmo, diz assim, né, que eu dou sempre graças a Deus, versículo 4, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. E lá na frente ele vai dizer assim, olha, assim como no testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos nesta manhã, onde nós estudamos na Escola Bíblica Dominical a espiritualidade e a super espiritualidade. Porque um problema de quem não é maduro na fé é querer comparar a sua espiritualidade e a sua maneira de viver com Deus com outras pessoas. A maturidade na fé, quem é maduro na fé, não precisa saber se é mais crente ou menos crente, se é mais firme na igreja ou menos firme do que os outros. Ele está preocupado em ser firme e fiel a Deus. A fidelidade a Deus é que importa. Ah, mas ele é muito mais fiel do que você. Graças a Deus. Isso é o que uma pessoa madura diria. Uma pessoa imadura provavelmente diz, não, ele não ora tanto quanto eu oro, ele não faz jejum do jeito que eu faço, ele não vai na igreja, ele nem vai à igreja, aí ele não quer saber de ir à igreja. Você vê, a gente está aqui na igreja, onde é que está fulano? Onde é que está ciclano? Notem que para estas pessoas, a espiritualidade é uma coisa que é como se fosse assim, uma competição para ver quem mais, quantas orações você fez? Conta para mim, vamos lá. Tantas, ninguém. Essa semana aqui eu ganhei de você. Parece uma coisa boba, mas acontece. Parece uma coisa assim, pueril, e é pueril porque é infantil, é de criança. Isso demonstra imaturidade na fé. Vamos ver alguns sinais de imaturidade na fé. O primeiro sinal é nós não conseguimos trabalhar em grupo. Nós não conseguimos nos entender como igreja. Há muitas igrejas, meus irmãos, onde, e a nossa pode às vezes passar por isso. Nós mesmos como igreja podemos passar por isso, em que há muito movimento, mas, ou melhor, muita agitação, mas pouco movimento. Eu comparo, é uma comparação assim um pouco, eu peço desculpa aos corações mais sensíveis, né? Aqueles que são mais sensíveis, eu vou pedir desculpa, mas eu comparo assim, sabe quando você vê uma barata, e você pega o inseticida e joga, passa na barata, e a barata vira de costas e fica com a perninha assim, mexendo para todo lado? Isso tem uma razão. A barata é um bicho extremamente esperto. É porque a parte mais sensível da barata é a barriga, por onde o veneno pode penetrar. E como a maior parte do veneno está no chão, ao virar de costas, aquela asa envernizada da barata é resistente, então ela está se protegendo. Na verdade, ela está botando a barriga para respirar e se pondo de costas para o veneno. Por isso, se você deixar a barata ali, falar, morreu, né? Vai morrer daqui a pouquinho. Quando você voltar, ela vai não estar mais ali, porque ela sobreviveu, não é assim? Né? Não
vou explicar o que tem que fazer para matar direito e tal, porque todo mundo sabe como. Mas a ideia é de que tem muitas igrejas que nem barata tonta. Barata tonta é assim, corre todo mundo fazendo alguma coisa, tal, mas a igreja não vai para frente. Ela não anda. Está todo mundo correndo, todo mundo cansado, todo mundo ocupado, mas a igreja não anda na direção certa. Por quê? Porque falta a capacidade de nós trabalharmos juntos. Há contendas, há divisões. E é muito comum você encontrar em igrejas pessoas que dizem assim: não, eu ajudo e tal, mas se fulano tiver, eu não quero saber, eu faço outra coisa porque com fulano eu não sei trabalhar, não consigo e tal. Ah não, com fulana, olha aquilo e não sei o quê. É muito comum a gente escutar aquelas conversinhas que ninguém vem falar com o pastor. É interessante. Conversa com todo mundo, menos com o pastor, porque sabe que se vier conversar com o pastor, provavelmente vai levar uma bronca. Ou, talvez não uma bronca, mas vai ouvir algumas coisas que talvez não queira ouvir. Olha o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Por exemplo, a igreja de Corinto foi uma igreja privilegiada. Quem fundou a igreja foi o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo saiu dali, veio da Ásia um pregador maravilhoso, um homem carismático, chamado Apolo. A gente não sabe muitas coisas sobre Apolo, mas a gente sabe que ele era poderoso nas escrituras. Ele até nem entendia muito o evangelho. Precisou Áquila e Priscila chamá-lo de lado, instruí-lo melhor e tal. Mas ele era um homem tão impetuoso, tão forte, que ele fez a igreja de Corinto crescer. Mas tinha gente na igreja que não estava satisfeito, nem com Paulo, nem com Apolo. Queria que o apóstolo Pedro, que nunca tinha ido a Corinto, fosse o pastor da igreja. E tinha gente que dizia: você é de Paulo, você é de Apolo, e você aí que é o apóstolo Pedro, certo? Eu não sou de nenhum, eu sou de Cristo. Né? Até uma vez eu estava falando num estudo bíblico sobre isso, e a pessoa disse: eu prefiro ser esse, né? Porque sendo de Cristo, eu não estou em divisão nenhuma. Você é que pensa. Porque Paulo vai dizer: acaso Cristo está dividido? E aí eu costumo dividir esses 4 grupos mais ou menos do seguinte: aqueles que eram do apóstolo Paulo são aquelas pessoas que gostam das coisas como elas sempre foram, não gostam de modificações. Foi o apóstolo Paulo que ensinou, o jeito do apóstolo Paulo é o melhor, vamos continuar fazendo como o apóstolo Paulo sempre fez, não vamos mexer com isso, está muito bom, né? É bom que tenha pessoas na igreja que gostem de coisas tradicionais. É bom, porque as coisas tradicionais não podem ser jogadas fora, porque tem muita coisa boa, tem algumas coisas que talvez precisem ser mudadas, mas são pessoas mais tradicionalistas. A turma do Apolo gosta de novidade. O Apolo era carismático, era pentecostal, gostava, pregava com poder e tal, e aquele pessoal gostava porque o Apolo é que é o bom. O Apolo é melhor que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha aquele jeito dele, meio bravo, meio não sei o que. Apolo não. Apolo é bacana, conversa com todo mundo. Eu quero que o apóstolo, eu quero que seja o Apolo. Apolo que tem que ser o pastor da igreja. Normalmente estes são os que gostam de novidades, gostam de coisas novas. Vamos tentar um negócio diferente? Vamos! Aí o pessoal de Paulo diz: gente, o apóstolo Paulo não fazia desse jeito. Mas o Apolo faz. Agora, tem aqueles que não estão satisfeitos nem com o antigo, nem com o novo. Eles só querem aquele que nunca veio. Eu conheço igrejas assim, que o bom pastor, não é nem o que está ali agora, nem o que já passou, mas é o que não veio ainda. Eles ainda estão esperando. Então eles ficam sonhando: olha, a gente podia ter como pastor o Billy Graham, né? Ou Estevão Hernandes, ou o reverendo Clemino Cunha, né? Que são pessoas famosas, ou o R.R. Soares, ou então o Silas Malafaia. Já imaginou que bênção, né? Porque é de fora, é novidade.
E tem aqueles assim, que dizem assim, não, eu sou de Cristo. Eu só sigo Jesus e tal. Normalmente estas pessoas são rebeldes, não obedecem a autoridades humanas. Essa história de que eles servem a Cristo é só uma desculpa para não obedecer ninguém. Então, percebem como isso é um sinal de imaturidade cristã? Quando a gente começa a se apoiar no que os homens fazem, quando a gente começa a criar divisões na igreja, porque as pessoas são diferentes. E graças a Deus, porque a primeira coisa que eu quero que você aprenda, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, e quero que nós aprendamos como igreja, é que uma igreja tem exatamente aquilo que ela precisa para fazer o que Deus requer dela. Muita gente pode dizer, puxa, nossa igreja é tão fraquinha, tão pequenininha, podia ter mais músicos, podia ter mais cantores do coral, né? Podia ter mais contribuições, podia ter um dízimo maior, podia ter mais professores, mais classes de escola dominical, podia ter mais gente no culto, podia ter isso, podia ter aquilo. Eu digo, olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa igreja já tem tudo que ela precisa. Se ela não está crescendo, não está fazendo, é porque tem muita gente que não está fazendo o que cabe a ela fazer. Tem cantores suficientes para o coral, para o nosso coral ser lindo, e já foi e continua sendo. É que muita gente não quer se envolver. Tem gente suficiente sim para encher esses bancos todos aqui. É que tem gente que deixa de vir à igreja por causa do pastor, ou porque o pastor não fez o que ele queria, ou porque alguém fez diferente. Tem gente que quer controlar a igreja com dízimo, fala, não, se o pastor não fizer desse jeito eu não vou dar mais meu dízimo. Tem tudo isso. Por que às vezes as coisas não funcionam? Porque tem gente que não gosta de certas pessoas, acha que certas pessoas são donas da igreja, acha que outras pessoas querem fazer e não deixam ninguém fazer, acha que outras pessoas estão se aproveitando da igreja. Todas essas fofocas, meus irmãos, chegam nos meus ouvidos. Embora ninguém conte para o pastor, o Espírito Santo conta. E o Espírito Santo não é fofoqueiro, não. Isso é sinal de imaturidade cristã. Então a primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: esta é a nossa igreja. Estes irmãos que estão aqui e aqueles que deveriam estar aqui, poderiam estar aqui, talvez não estejam, porque alguns ficaram magoados com alguma coisa, outros vieram e não foram bem recebidos, outros talvez foram sempre da igreja e queriam fazer alguma coisa, mas não deixaram, outros talvez ouviram uma fofoca maldita, e é maldita mesmo, maldita nos dois sentidos. Toda fofoca é maldita, mesmo quando é verdade. Tem gente, uma vez uma pessoa fala, pastor, mas quando é verdade não é fofoca, aí eu estou contando a verdade. Não, se não precisa ser dito, é fofoca sim. Não precisa ser dito, não precisa falar, não precisa chegar ao ouvido daquela pessoa. Chegou, é porque algum fofoqueiro foi lá e acabou. E não tem coisa que mais destrua a igreja do que esse, como dizia um diácono lá de Sorocaba, esse pedaço de carne mole que nós temos dentro da boca, chama língua. E a gente fala sem maldade. Olha, você sabe que eu conheço gente que fofoca até na oração? Eu conheço gente que faz fofoca até na oração. Senhor Deus, abençoa fulano de tal, coitado, está passando por aquele momento tão difícil que eu não posso contar, aquele pecado tão sério que ele está vivendo, mas eu não tenho como dizer uma coisa assim na frente de todo mundo. Já está todo mundo imaginando quem é, o que ele fez e tal. Não precisa nem fazer a fofoca.
fofoca, já fez. E ainda usou Deus para fazer a fofoca. Vocês acham que Deus ouviu essa oração? Mas os fofoqueiros ouviram. É que a igreja tem que cooperar com Deus. Sabe o que significa isso? Temos que trabalhar junto com Deus. Temos que aprender a trabalhar uns com os outros. Ah, mas tem gente que é difícil trabalhar, pastor. Tem. Quer moleza? Vai comer Maria mole. Não tem moleza, gente. É difícil. A sua família é fácil? Hein? Sua família é fácil? É tranquilo conviver com a sua família. Mas você está nela, não tem como jogar fora. Não tem. Então ou a gente aprende, ou a família se destrói. A igreja é difícil. Trabalhar com as pessoas é difícil. Tem gente que tem um jeito de ser. Eu tenho que aprender a conhecer o meu irmão daquele jeito, amá-lo daquele jeito, trabalhar junto com ele. Cada um tem o seu papel, todo mundo pode participar, porque nós somos cooperadores com Deus, nós cooperamos com Deus, e Deus coopera com a gente. Então a primeira coisa, vamos cooperar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Uma das reclamações dos nossos jovens e adolescentes é de que a igreja não tem jovens e adolescentes. A gente queria ter mais jovens e adolescentes. E aí sabe o que a gente faz? A gente vai para outra igreja atrás de jovens e adolescentes. Sabe o que vai acontecer com a nossa igreja? Nunca vai ter jovens e adolescentes, porque os nossos jovens e adolescentes estão indo atrás de outras igrejas atrás de jovens e adolescentes. Será que não está na hora da gente se juntar aqui e vamos ter jovens e adolescentes? Meus irmãos, eu fui presidente da mocidade lá da igreja onde eu cresci, depois eu pastoreei essa igreja. Hoje a igreja está com quase 800 membros. Na época que eu estava lá, ela tinha 80 membros. Depois, na época que eu cheguei como pastor, 120. Eu saí da igreja, tinha uns 300 membros na igreja. Hoje a igreja está quase chegando aos mil membros. A maior força da igreja é a mocidade. Só que há 30 anos atrás, a gente marcava a reunião da mocidade, só ia 4 pessoas. Eu, meu irmão, a Marilene, que é uma amiga nossa, querida até hoje, e a Denise e o Kiana Menezes. Nós 4. Tinha vários jovens na igreja, a gente marcava a reunião, só íamos nós 4. Aí a gente ficava chateado, que coisa, a gente marca a reunião, não vê ninguém. Aí a gente ajoelhava ali, ficava orando, pedindo para Deus mandar a mocidade. Um ano depois, a nossa mocidade já estava com 40 jovens. Hoje, se for contar os jovens daquela igreja, o número de pastores que saíram daqueles jovens, o número de missionários que saíram daqueles jovens, profissionais, advogados, juízes, pessoas que estão fazendo coisas maravilhosas no trabalho de Deus, deve chegar aí a mais de 1000, porque o que já passou de gente por aquela igreja. Porque 4 jovens botaram o joelho no chão e começaram a orar. Então não adianta a gente ficar, ai, não dá, vou procurar outra igreja, vou procurar outro lugar, aqui eu não fico mais, não sei o quê, aqui as pessoas falam uns dos outros, aqui as pessoas não sei o quê. Não tem jeito. Desse jeito nós não estamos cooperando com Deus. Segunda coisa é que nós somos uma lavoura de Deus. O que é lavoura? É onde Deus trabalha. A lavoura começa com plantinha pequenininha que vai crescendo. Há que se cuidar da planta, do broto, como diz o Milton Nascimento, né? Tem que cuidar do broto para ele crescer. Mas se a gente pisar o broto, ele não cresce. Tem gente que ainda está nova na fé. Tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que está velha na fé e ainda continua chato, teimoso, cheio de manias. Nós temos que ter paciência com as pessoas e recebê-las e aprender com elas. Deixe Deus trabalhar em você, porque você é lavoura de Deus. Deus está trabalhando. E por último, edifício de Deus sois vós. Edifício, aqui é um trocadilho cretino, me perdoe, né?
Mas se você é assim, como é que é a igreja? A igreja é difícil. Não, ela é difícil? Não, é a Bíblia que diz, é difícil de Deus sois vós. Mas a igreja é difícil. Tem uma piadinha, né? Tem uma brincadeira assim, diz que o cara tentou construir uma casa em cima da outra e foi construindo, aí no final, quando ele conseguiu terminar, ele viu que o negócio era complicado e foi lá e colocou, é difícil. Né? Aí o pessoal pensou que aquilo se chamava edifício, né? Piadinha bem cretina, me perdoe. Vamos lá, a Bia está morrendo de vergonha aqui. Mas edifício é uma coisa que tem que ser edificada. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra estragada, palavra que nem torpedo, que só serve para afundar o navio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que atrapalhe ou que destrua a vida de alguém. Não, mas saia da vossa boca apenas palavras que forem boas para edificação. Antes de falar, segura a boca e pensa: isso aqui vai ajudar? Isso que eu vou dizer vai construir ou vai destruir? O artigo que eu coloquei no boletim é um artigo duro. O título é: como estragar o relacionamento com ira. Porque a ira e os seus filhos, ressentimento, mágoa, maledicência, são todos filhos da ira. É o que mais acaba com a igreja nos dias de hoje. E, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não vamos deixar isso acontecer com a nossa igreja, embora já esteja tentando acontecer. Por isso eu falo claramente. Pode ter certeza, se eu tiver que falar alguma coisa, se for para a igreja toda, eu falo de púlpito. Não vou dar recado individual de púlpito, não. Se você está falando, puxa pastor, você está falando de mim, né? Olha, não é só de você, não. Se eu estou falando de púlpito é porque eu sinto que a igreja inteira precisa ouvir isso. Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou te chamar e vou falar pessoalmente. Que isso é ser leal. Não vou falar por detrás. Você pode ter certeza que eu vou te procurar e nós vamos ter uma conversa. Porque Deus me colocou aqui como pastor e eu percebo que se esse problema não for resolvido, meus irmãos, a igreja não vai à frente. Não vai à frente. Podem ter certeza disso. Mas em nome de Jesus não vai acontecer. Deus vai nos ajudar a controlar nossa língua, sim. Deus vai nos ajudar a falar bem de quem fala mal de nós. Deus vai nos ajudar a orar quem nos persegue. Deus vai nos ajudar a perdoar quem faz fofoca da gente. E Deus vai nos ajudar a nos controlar para não fazer fofoca de ninguém. Mas para isso você precisa parar e dizer: meu Deus, me ajuda. Eu não estou segurando a minha língua. Eu estou criando divisões na igreja. Eu estou dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É preciso que nós tomemos uma atitude para que a nossa igreja, e essa igreja, meus irmãos, vou dizer para você, às vezes os irmãos ouvem assim e falam: poxa, o pastor está chateado com a igreja. Não estou, não. Não estou. Há muitos anos que eu não estou tão empolgado com o trabalho de uma igreja como eu estou aqui. Há muitos anos que eu não vejo, eu não olho para a igreja e digo: essa igreja tem tanto potencial. E o meu coração, eu estou cansado, preciso de férias, estou passando por muitas lutas e tal, mas o meu coração está animado. Estou gostando de trabalhar com essa igreja. Não sei se os irmãos estão gostando de mim, não sei, mas votaram em mim por 5 anos, pelo menos por 5 anos eu fico por aqui, se Deus não quiser que eu vá embora antes, né? Mas então, eu quero dizer aos irmãos,
nós temos que nos unir e fazer desta igreja o que ela pode ser, porque não está sendo. Ela pode ser muito mais. Essa igreja tem tanto potencial. A igreja com tudo, ela tem tudo que precisa para ser uma igreja abençoada. Até o lugar que nós estamos é abençoado. Nós estamos aqui numa fronteira entre várias classes sociais. Nós temos a igreja aberta para jovens. Só nesse ano aqui passaram por essa igreja quase 200 jovens, que nós temos o nome, endereço, telefone, jovens que escrevem lá no Facebook: olha, consegui emprego. Ontem eu estava vendo lá no Facebook, lá na página do Instituto Aprender para Viver, do projeto Atitude Jovem, 4, 5, 6, 7, 8 jovens vão lá: consegui meu emprego, fiz minha entrevista, passei e tal. Essa gente nunca vai esquecer que o primeiro emprego, quem ajudou a dar foi esta igreja, através do ministério que ela está fazendo. São mais de quase 200 jovens que a gente pode trabalhar, trazer para cá. Nós não podemos, no curso, nós podemos ficar insistindo, pregando o Evangelho abertamente, porque é um curso patrocinado por entidades públicas, que não pode, faz parte do contrato. Mas nós temos, agora que eles terminaram o curso, nós podemos convidá-los para fazer uma grande festa de reencontro dos ex-alunos do nosso instituto, e pregar o Evangelho para eles, e mostrar e trazer jovens para cá. Se de 200 Deus dá o dízimo, já são 20. E para o ano que vem nós já estamos planejando já novos cursos, novas coisas. Já está pré-aprovado. Deixa eu contar uma coisa para vocês e com isso vou terminar. O curso do Instituto Aprender para Viver, que é presidido pela nossa irmã Lucineide, e que nós estamos em parceria, tem acontecido todos os dias aqui, foi escolhido pela Associação do Banco do Brasil para ser o curso representante na região sudeste da associação, como o melhor curso que a associação já patrocinou. Nós podemos ganhar um troféu pelo trabalho social que nós estamos fazendo e sermos reconhecidos em nível nacional por todas as instituições de ação social do Brasil. Deu trabalho? Deu. Tinha jovens difíceis aqui? Teve. Mas vale a pena. Isso em um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Quem trabalha na área social sabe como isso é difícil. Tem lugares aí que está fazendo trabalho social há 20 anos, nunca foi reconhecido como um curso de qualidade. O nosso, no primeiro ano, foi escolhido pela Associação Banco do Brasil, que patrocina diversos cursos do Brasil inteiro, como seu representante na região sudeste. Não, na região sudeste, incluindo São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Sabe o que é isso, meus irmãos? E a gente aqui reclamando: essa igreja vai pra frente, tem gente chata aqui, tem gente que fala mal dos outros. Para de reclamar. Vamos cooperar com Deus, vamos trabalhar na lavoura de Deus, vamos edificar com Deus, em nome de Jesus. Amém.